A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui para estudar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos começando um novo trimestre, o segundo trimestre de 2020, e essa é a lição do dia 5 de abril, a lição número 1. A lição que nós vamos estar estudando é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós vamos, o texto áureo é um estudo a respeito da carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos estar, o texto áureo está em Efésios capítulo 1, versículo 2, e nos diz assim: A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. A verdade prática nos diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Nossa leitura diária está leitura bíblica em classe, está em Efésios, capítulo 1 e o verso 2, também em Atos, capítulo 19, do 1 até o 7. Efésios 1, capítulo 1, verso 1 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo e Jesus. 2. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 19, do 1 até o 7. Diz assim, capítulo 19, verso 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E eram, ao todo, uns 12 varões. O objetivo geral dessa nossa lição, a lição número 1 desse trimestre, é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. E os demais objetivos, apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios e explicar o propósito da escritura e a mensagem contida na epístola. O comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGEDB, líder da Assembleia de Deus Missão, Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Continuando. A introdução. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a Igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola
deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã, visto que essa epístola é uma epístola prática. Nos primeiros 3 capítulos, ela traz a doutrina, o que deve ser feito, e nos 3 capítulos seguintes, são 6 capítulos, ela vai nos mostrar como devemos agir com base naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. O ponto central da epístola de Paulo aos Efésios, em Efésios, é Jesus Cristo, é a cabeça, a igreja, o seu corpo. E o que devemos fazer para ser o corpo de Cristo, segundo a palavra do Senhor. Autoria e data. No item 1, autoria e data. Nessa primeira parte, nós temos a autoria, nós temos a assinatura apostólica e uma epístola da prisão. São 3 subtópicos nesse primeiro tópico. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, conforme está no capítulo 1, versículo 1, na parte A. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome em hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, conforme está em Atos 13 e 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo Paulo. Está lá em Atos 13, 21 e Filipenses 3 e 5. Já Paulo significa pequeno. Era o seu nome romano, conforme está em Atos, capítulo 22 e 25. Lá em Atos, no capítulo 9, do 1 ao 18, nós vemos a conversão de Paulo, quando até então mostra que Paulo então era um perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Mas, a partir, principalmente, do 9 até o 31, né? Do 19 a 31. O perseguidor tornou-se perseguido. E a partir do versículo 19, do capítulo 9, esse perseguidor passa a ser agora também perseguido, porque Deus o escolheu como vaso escolhido, Deus mesmo disse. A assinatura apostólica. O subitem 2, assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Está lá em Romanos 11, 13, até porque Paulo declara que ele foi chamado e constituído por Deus apóstolo dos gentios, ou seja, daqueles que não eram judeus. É o que diz, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, os não-judeus. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva, pela vontade de Deus. Isso é, não escolhido por homens, por um colegiado ou alguma coisa assim, mas diretamente chamado pelo Senhor Jesus. Também podemos ver que, na verdade, Paulo foi chamado e confirmado por Deus. Em Romanos 12 e 12, a vontade de Deus, a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Desses chamados, quando Paulo faz questão de dizer que ele não foi escolhido por homens, nós podemos observar 3 situações que acontecem na Bíblia, né? E que também acontecem nos nossos dias de hoje. Existe aquele que é chamado, existe aquele, a Bíblia fala de um caso que foi o caso de sorteado, que foi o caso de Matias, porém isso está no capítulo 1 de Atos, quando ainda não tinha descido o Espírito Santo.
Porque depois que nós vemos a descida do Espírito Santo, no capítulo 2, isso não acontece mais. Mesmo que antes eles tenham orado e pedido a direção do Senhor, mesmo assim lançaram sorte. Mas a partir do capítulo 2, nós vemos, por exemplo, quando Barnabé e Paulo é chamado para fazer a obra do Senhor, a Bíblia nos relata lá em Atos que eles, orando e jejuando, nos declarou, quer dizer, nos revelou o Espírito Santo através de profecias e escolheu, o Espírito Santo escolheu a Barnabé e a Paulo. Quer dizer, não era mais a vontade do homem ou sorteio, mas sim um chamado. E temos também aquele caso que acontece hoje, as pessoas que insistem, né? São o que a gente chama de oferecido. Oferecido, sorteado e chamado. Precisamos cuidar com os extremos, porque a obra do Senhor, ela tem que ser feita na direção e na vontade do Senhor. Se não é da vontade do Senhor, embora todos somos úteis no trabalho do Senhor, mas o Senhor tem um trabalho para cada um de nós e devemos entender isso, que a vontade do Senhor, que Jesus Cristo, como diz nessa epístola, em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Se ele é a cabeça, é ele que manda, é ele que determina e é ele quem faz tudo. Veja que em Efésios 4:11, a palavra do Senhor nos diz que ele mesmo nos deu pastores, evangelistas, mestres, quer dizer, apóstolos, discípulos, ele mesmo, o próprio Senhor. Vamos ver lá, Efésios, pelo versículo bíblico é melhor, Efésios 4 e 11, diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Em outra versão diz mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja, para quê? Para que eles são chamados? Para o aperfeiçoamento dos santos. Eles já são santos. Nós já somos santos. Quando aceitamos o Senhor Jesus, o Senhor faz a obra de redenção, de salvação e de santificação. Mas não somos ainda perfeitos. Devemos continuar aprendendo e melhorando perante o Senhor, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para o crescimento do corpo de Cristo. Né? Qual o objetivo final disso? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, somente quando estamos na direção do Senhor Jesus é que a igreja cresce segundo a vontade do Senhor Jesus, para o bem, para o crescimento do reino. Por isso, ele diz, não escolhido por homens. Uma epístola, item 3, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Cristo, preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, ou redigida através dos cárceres. Né?
aos Efésios, a Epístola aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a carta a Filemão. Paulo nos deixou exemplo. Temos aqui algo importante, né? Veja que, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, lá em Roma, conforme consta lá em Atos 28 e 30, entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Paulo diz estar em prisão. Lá em Filipenses 4 e 4, ele diz, apesar de estar em prisão, ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então estava trabalhando para o Senhor e não reclamando. Então é importante, não há desculpa para não fazermos a obra do Senhor. Sempre é tempo, sempre é momento de fazermos alguma coisa para o Senhor. Paulo nos deixa esse exemplo. Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa hipótese, partindo desse princípio, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta do ano 61 ou 62 depois de Cristo. Quando estudamos a lição, aparece a expressão D em minúsculo, ponto C maiúsculo. Significa depois de Cristo. Às vezes também, quando estamos estudando a palavra do Senhor, algum artigo ou um livro apropriado de teologia, aparece a expressão AD, A minúsculo e um D maiúsculo. Significa Anno Domini. O Domini significa do Senhor, ou seja, Ano do Senhor. Também significa depois de Jesus Cristo, ou seja, depois que Jesus Cristo nasceu. Jesus é o divisor do tempo. Até o nascimento de Jesus é considerado o tempo anterior, antes de Cristo. E o que acontece depois do nascimento de Jesus é considerado depois de Cristo. Muito bem. Nós temos agora o item 2, os destinatários. Do item 2, nós temos o subitem a cidade de Éfeso, item 1, subitem 1, o subitem 2, a religiosidade em Éfeso, e a igreja em Éfeso e a saudação epistolar, que era o que ele fazia. A cidade. Fundada, na verdade o destinatário, além de ele dirigir para os moradores da cidade de Éfeso, aos crentes, ele também dirige aos crentes, aos salvos em Cristo Jesus. Então tinha 2 endereços. E também acredita-se que isso era uma carta circular, né? Que ela deveria passar ali e em todas as demais igrejas que ele havia fundado anteriormente, quando ele ainda estava em liberdade. Fundada por volta de 1050 a.C., AC, tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Atual país da Turquia hoje. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no Mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Uma cidade muito rica, muito próspera. Era um centro comercial, ali passavam muitas pessoas. Havia um fluxo muito grande de comércio, de troca de mercadoria. Por isso Paulo, orientado e dirigido pelo Espírito Santo, sempre procurava estabelecer a igreja nos lugares de maior movimento, para que ali ele pudesse ensinar, ganhar as pessoas para Cristo, mas que também as pessoas, ao seguirem seu caminho, elas levassem a mensagem do Senhor e fundassem novas igrejas e formassem novos núcleos para a adoração do Senhor. Considerada uma metrópole naquele tempo, com cerca de 500.000 habitantes, tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25.000 espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais.
cidade muito movimentada. A religiosidade de Éfeso. A cidade, ela abrigava o templo de Ártemis, ou Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore, todo em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio dessas imagens, de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Paulo pregou contra a idolatria, prejudicando grandemente o comércio local, pois eles viviam disso, de viver da venda dessas imagens. E Paulo prega o Deus verdadeiro e prega contra a idolatria. Item 3. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo com o Espírito Santo, pois eles só tinham sido batizados no batismo de João, que era o batismo do arrependimento. Agora eles tinham que ser batizados em Cristo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. A escola funcionava durante o dia e à noite, como naquele tempo não existia iluminação, ainda a não ser por tochas, ele viu a oportunidade de alugar no momento que ela não estava sendo utilizada, utilizando-se de tochas, E ali à noite ele se reunia para pregar e ensinar a palavra do Senhor, principalmente ensinar, Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Também Timóteo foi designado para pastorear na cidade, conforme 1 Timóteo 1:3. E segundo Irineu, que viveu entre o ano 130 e 202 depois de Cristo, faz parte dos pais da igreja, os primeiros, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja em Éfeso. É importante observar, irmãos, que esse caso aqui de lenços e aventais tenha acontecido alguma coisa semelhante com Pedro, que até a sombra curava, tamanho era o poder que havia nele, não é doutrina, é um fato que Deus usou. Naquele momento era uma necessidade e Deus age como quer e quando quer, mas isso não pode ser transformado numa doutrina. É a mesma coisa quando Paulo diz lá em Filipenses 4:13, posso todas as coisas, mas nem todas as coisas edificam, nem todas as coisas são apropriadas, nem todas as coisas são adequadas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitos usam essa palavra de uma forma distorcida, fazendo com que isso justificar toda e qualquer atitude, porque diz na Bíblia, está escrito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas devemos ver o contexto dessa palavra, o que está escrito antes dela. Antes Paulo descreve que ele passou fome, passou nudez, e ele disse, sei ter fartura, sei ter abundância, e sei ter escassez. E então ele quer dizer, quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é para fazer o que bem quiser entender na cabeça, nem inventar doutrina nova. Mas ele quer dizer que eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Posso suportar o bem, amém, graças a Deus, mas também posso suportar a falta, a necessidade, a privação, também naquele que me fortalece, eu continuo firme nele.
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, grandes líderes, como disse, passaram ali. Subitem 4. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. 1:1. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Por isso dizemos que quando ele abre os Efésios, ele não está se dirigindo somente aos crentes da igreja ali, aos filipenses, mas acredita-se que essa carta devia circular entre todas as igrejas que ele tinha fundado, que já tinham sido criadas, que já estavam funcionando, para que se fortalecessem e edificassem. Então ele dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, quer dizer, aos de Filipenses, né? Mas também aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus, conforme nos ensina Pedro, em 1 Pedro 2:9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Graça, na verdade, é a causa da nossa salvação, porque graça significa alguma coisa que nós ganhamos e não merecemos, imerecidamente. Né? Imerecidamente. Então, graça é a causa da nossa salvação, porque Cristo nos amou, porque Cristo quis nos salvar. E ele diz graça e paz. Paz é a consequência de estarmos salvos em Cristo Jesus. Quando fala também de paz, devemos entender que há 3 tipos de paz. Em João 14:27, Jesus disse: deixo-vos a minha paz. Não vos dou como o mundo dá, né? Porque a paz de Cristo é diferente. Não é uma paz passageira, é uma paz que permanece para sempre. Em Romanos 5:1, Paulo fala da paz com Deus. Paulo com Deus. Em Filipenses, Paulo diz a paz de Deus, que excede todo entendimento. São diferentes. Mas como? É nós termos a paz que Deus tem. Mas como isso é possível? Por isso que a Bíblia diz que ela excede todo entendimento. Não tem como entendermos, mas ela nos enche, nos preenche totalmente e nos dá tranquilidade, certeza, firmeza e constância na palavra do Senhor, além daquilo que podemos entender ou explicar. Então Paulo cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, ou seja, destinada aos cristãos de maioria gentílica, ou seja, que não eram judeus, das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Vamos para o item seguinte. 3. Propósito e mensagem proposta e mensagem da epístola, desses 6 capítulos aos Filipenses. Propósito. Primeiro subitem, o propósito, depois a mensagem. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo, como Coríntios, por exemplo, 1 e 2 Coríntios, muitos problemas que ele tinha, né? Outras epístolas, problemas que ele tinha na igreja, que tinha que resolver, ele tratava dos casos. Aqui ele trata de doutrina e aplicação prática, né? Não é o caso. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões que também existiam ali, por causa das características da cidade, como dissemos. Por exemplo,
havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magias, mas que agora se reuniam com os santos em Éfeso. Estavam na igreja, tinham aceitado Jesus, mas ainda não tinham abandonado algumas práticas que eram contrárias à palavra do Senhor. Ainda não tinham sido libertos de todas as coisas. Então, Paulo, começa a enfatizar certos princípios da doutrina do Senhor para que eles sejam firmados, esclarecidos e tomem o rumo correto diante da palavra do Senhor. Mas que agora se reuniu com os santos em Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro, conforme Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, do 20 ao 22, ele nos mostra isso. Vamos ver, capítulo 1, 20 ao 22. Ele diz assim: que manifestou em Cristo. Vamos ver o versículo 1. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quando ele salienta isso, praticavam religiões, misticismos, invocações de demônios, invocações de espíritos, crendo em muitos deuses. Paulo coloca muito claro que só há um único Deus, e Jesus Cristo, seu único Filho, o único caminho, a única salvação. Não há outro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pelo quê? Pela imoralidade e por bebedeiras. Mas, uma vez salvos pela graça, ou seja, não mereciam, mas foi misericórdia de Deus, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Ele fala isso lá no capítulo 2, do 1 até o 10. Em 2 Coríntios 5:17, Paulo também nos fala de sermos uma nova criatura. Uma nova criatura. E esse estilo de vida que ele fala em Efésios 2, 1 a 10, ele diz como deve ser o nosso comportamento. Como deve ser o nosso comportamento. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus,
não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é porque alguém é bonzinho, mas porque o Senhor nos resgatou. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então é assim que deve ser então a nova criatura, andar em novidade de vida, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Filipenses também 4:8 nos diz algo semelhante a respeito de andar em novidade. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Ou seja, o judeu sempre considerou que a chamada dele era única, somente dele. E no passado, realmente, o Senhor Deus começou a chamar Abraão, e de Abraão fez um povo, passando por Moisés dando a lei, e diz que eles eram povo seu, e são mesmo, são o povo do Senhor. Porém, também no Velho Testamento, lá em Jeremias, o Senhor já começa a falar de um novo povo que ele levantaria. Isaías, quando ele levanta o profeta Isaías, ele fala que ele clamaria e chamaria as nações, e fala que ele chamaria um povo que não era povo seu, para ser rebanho do seu pasto, alertando o povo de Israel que chegaria o tempo que o Messias viria e seria o Messias o Salvador de todo o mundo. Então, Paulo precisa explicar isso e deixar claro que a salvação não é só para os judeus, mas também para todos aqueles que o Senhor quer e chama em Cristo Jesus. E quando Cristo chama tanto o judeu como aqueles que não são, aqueles que os judeus chamam de gentios, né? Ou bárbaros, tornam-se um novo povo, a igreja do Senhor. E existe um só povo, o povo que é a igreja do Senhor, o povo de Deus. Um só povo, a igreja. E para isso, nos é muito claro o Salmo 133, que é a bênção da unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em unidade, né? Sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Ou seja, por isso que claramente ela é uma carta pastoral, uma carta para edificação, para fortalecimento da igreja do Senhor Jesus, para o fortalecimento do corpo. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, que está lá, Efésios 1, 22, 4, 15, 5, 23. E a igreja, que é o corpo de Cristo, comandado pela cabeça. Lá, no capítulo 1, a igreja e o corpo, capítulo 1, versículo 23, capítulo 4, versículo 12 e capítulo 5, versículo 30. Devemos entender que para fazermos parte do corpo de Cristo e termos Cristo como cabeça, tem que primeiro haver uma coisa muito importante e fundamental. Temos que nascer de novo. É o que Jesus disse para Nicodemos. Disse: Nicodemos, és príncipe em Jerusalém e não sabes estas coisas, que vos necessário é nascer de novo? E nascer da água e do Espírito, ou seja, nascer em Cristo Jesus, pela obediência, pela salvação. E quando dizemos tem que nascer de novo, por que fazemos questão de enfatizar isso? Porque hoje em dia cresce muito o movimento daqueles que se dizem crentes, mas são desigrejados. Ou seja, se eu sou crente no Senhor Deus, em Jesus, mas eu não vou à igreja, eu não acredito nisso. Só que, se Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Não podemos ser de Jesus Cristo se não formos parte do corpo. Porque um corpo sem cabeça, sem comando, não existe. Ele é um corpo morto, de nada vale. E
Se temos que nascer de novo, nascemos em Cristo, ressuscitamos em Cristo. Por isso, devemos aceitar a Cristo, logo em seguida ser batizado, que significa ser enterrado para o mundo e nascidos para Deus, ou nascidos em Cristo. Ou seja, parte integrante, passamos de criatura a ser agora filhos de Deus. Filhos de Deus, conforme diz em João 1:12. Né? Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por quê? Aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Tem que ser batizado. Tem que participar da ceia do Senhor. Tem que obedecer aos líderes e aos pastores que o Senhor colocou para cuidar do seu rebanho. Porque isso, para ser ovelha do seu pasto. Ovelha tem pastor. Ovelha que não tem pastor não é ovelha. Né? Assim podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos, o que vem a seguir, o que nós vamos estudar nas próximas 12 lições. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. 3. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. 4. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade e na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito Santo. 6. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça no dia a dia. É isso que essa epístola vai nos trazer neste trimestre, nesse segundo trimestre de 2020 que nós vamos estar estudando. Por isso, Efésios são 6 capítulos. Os primeiros 3 capítulos são doutrina. Paulo ensina o que Deus espera, o que Deus quer de nós. Nos últimos 3, ele mostra como devemos viver de acordo com aquilo que foi ensinado nos versículos anteriores. Finalizando, a conclusão nos diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça, cada dia mais em Cristo Jesus. Não perca a próxima lição, que será apresentada no próximo domingo. Provavelmente um outro companheiro, colega nosso, estará trazendo a palavra do Senhor. Deus os abençoe em Cristo Jesus, grandemente, que possamos estar fortalecidos. Aqui quem vos trouxe esse estudo da Escola Bíblica Dominical, o pastor Gentil, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Eu congrego juntamente ali, na Nova Tirese, com o pastor Raimundo. Deus abençoe mais uma vez em Cristo Jesus. Amém.